Albert Einstein. Atualmente ele é prof. Aqui da UX, na UEM de Urgência e Emergência, e também no Internato de Urgência e Emergência, que ele também coordena. Ele atua no pronto-socorro e nas UTIs do Hospital Geral, aqui de Caxias, no Hospital Pompeia, também aqui de Caxias, e no Hospital São Carlos, que é em Farroupilha, sendo que ele também coordena a emergência desse Hospital São Carlos. E, além disso tudo, ele é um dos nossos profs orientadores aqui da Liga, junto com o prof. Marcos Dal Ponte. Então, prof, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de vir aqui hoje. Quando quiser começar, fica bem à vontade. Tá bem. Boa noite para vocês. Eu só queria dizer que eu estou muito feliz, assim, né? Olhar ali ter 70 pessoas. Parabéns pela organização da Liga. E acho que é isso. Acho que vamos começar a aula, então. Tá todo mundo, né, empolgado para começar. Eu vou compartilhar aqui a tela, então só, né, isso é meio de praxe, assim. Podem interromper para perguntar, porque pelo chat eu não enxergo. Mas também, se vocês quiserem ir escrevendo as perguntas ao longo do chat, por exemplo, não quer interromper a aula, depois, quando terminar, a gente também pode ler as perguntas ali do chat e responder, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui, e aí, qualquer coisa, se tiver alguma falha de sistema, alguma coisa assim, vocês me avisem. E eu vou fazer algumas perguntas para vocês durante a aula, então seria legal que vocês pudessem participar também, tá? Beleza. Estão vendo a tela aqui, né? Sim, prof, tudo certo. Beleza. Bom, para a gente começar a aula, né? Eu gosto sempre deixa eu botar acho que de lado assim fica melhor, né? Eu gosto sempre de começar a aula de eco, né? O FAST com certeza a gente vai aprender a fazer, né? Mas é um desafio dessa aula via web, tá? Mas uma coisa assim que eu sempre gosto sempre de falar para vocês, qualquer parte da medicina, né, o exame que a gente pede, né, a principal função de um exame é o resultado fazer diferença na conduta que eu vou dar para o meu paciente. Senão não adianta. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre um exame é a indicação, né? Exame, cirurgia, procedimento, tudo que a gente for fazer, a gente tem que saber a indicação do porquê que a gente está fazendo aquilo. E o desfecho do que eu estou fazendo no meu paciente, o que que isso vai levar em termos de diagnóstico, em termos de tratamento, em termos de melhora de sobrevida. Senão não tem por que a gente fazer aquilo, né? Então, lembrem sempre disso quando vocês forem propor, né, uma terapia, algo assim para um paciente, né? Porque tudo que a gente faz demanda tempo, demanda custo, né? E às vezes, por mais que a intervenção em si não gere um amor de mortalidade para o paciente, talvez o tempo que o paciente está levando para fazer essa intervenção, ou o custo que vocês estão e o recurso que vocês estão usando para isso, talvez, se não der em nada, né, se não levar a nada para o nosso paciente, ele está perdendo tempo, tá? E principalmente em emergência, e principalmente no trauma. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender, assim, falando um pouco primeiro geral sobre eco, sobre ultrassom, depois a gente vai falar sobre as indicações do exame do FAST, né, é que o eco, ele é um exame operador dependente, tá? E essa é o grande desafio, assim, para quando a gente faz o EcoFast na emergência. Por quê? Primeiro eu preciso um exame de imagem, né, o raio-x, a tomografia, é a máquina que produz, né, essa imagem, certo? Então eu tenho que aprender a interpretar o exame de tomografia, mas assim, eu posso pegar esse exame e mandar por WhatsApp, enfim, para alguém olhar e ler esse exame, né? A eco não. Eu não adianta só eu interpretar o exame, eu tenho que aprender a fazer o exame. Então isso é muito importante. Eu posso, sei lá, eu posso mostrar várias imagens para um médico de eco, que ele vai saber identificar uma por uma, mas se chegar na hora de fazer o EcoFast, por exemplo, ele não conseguir fazer o exame, reproduzir essa imagem, não adianta. Então, às vezes, o diagnóstico não vai ser feito, não é porque ele não interpretou, e sim porque ele não conseguiu chegar na imagem que eu quero. Eu preciso saber achar o baço, saber achar o coração, né? Saber produzir a imagem para daí a gente saber interpretar e daí fazer o diagnóstico, tá? Então, isso é uma coisa sobre eco que é muito importante, né? Que o eco é operador dependente, tá? E depende muito do médico que está fazendo o exame, certo? E aí, para isso, a gente tem que ter o domínio do aparelho,
né? Que eu boto uma brincadeira para vocês, mas, assim, quem mexer em disquete, daqui a pouco hoje, né, a gente vai chegar num computador aqui de tela LCD, enfim, né, touchscreen, não vai saber mexer, né? Às vezes a pessoa sabe o que tem que fazer, mas ela vai chegar lá na hora do aparelho e não vai saber mexer, né? Ou, por exemplo, quem sempre tem celular Android, se eu te der um iPhone para tu mexer, talvez tu não vai conseguir mexer de uma forma tão rápida, né, tão fácil quando se eu tivesse um celular Android, mas é claro que tu sabe mexer no telefone, mas naquele aparelho específico a gente não sabe mexer direito. E os ecógrafos, eles são muito heterogêneos também, tá? Cada lugar tem um tipo, né? Tem ecos que são gigantescos, né? A gente pode olhar aqui, eu tenho as imagens para vocês. Tem aparelhos que são extremamente modernos, né? Como, por exemplo, até agora os hospitais estão começando a ter o eco portátil, né? Que é esse aqui, tá? Então, ele transmite de forma Bluetooth na tela do celular. Então, você só precisa ter esse aparelhinho aqui que vai no bolso, né? Então, em vez de você ter um esteto no pescoço, dá para ter esse aparelhinho pequeno, que é do tamanho menor que um controle remoto, né? Ou imagine esse aqui, ó, né? Um eco super pesado, demora para ligar, demora para chegar no local onde vocês têm que fazer o exame. Então, é muito importante vocês terem o domínio, né, dos aparelhos, porque às vezes cada lugar vai ser um aparelho diferente, né? Vou dar um exemplo para vocês. Tem alguns aparelhos que o P significa o probe, né, que é para a gente trocar o transdutor, que eu já vou explicar para vocês o que que é. Em alguns outros aparelhos, o P é de impressora, de printer, então às vezes vocês podem se trancar ali na hora de for fazer o exame, por isso que é importante a gente também ter essa noção dos aparelhos que a gente está lidando, né? Isso é uma coisa para emergência, assim, sempre que a gente for, uh, né, num plantão ou vocês forem no bloco fazer cirurgias, vocês têm que sempre saber que materiais que vocês estão lidando antes das coisas começarem a acontecer. Então, se vocês vão estar num lugar que vocês querem fazer festa e vocês têm um ecógrafo disponível, não deixem para ser na hora do exame, na hora do teste, né, que vocês vão descobrir como é que mexe no aparelho. Tá? Vocês têm que saber isso antes. Tem aparelhos que às vezes é com um CPU de computador, e às vezes só o aparelho demora uns 10 a 15 minutos para poder ligar o aparelho de ecografia. Então, tudo isso a gente tem que estar meio ligado aí, né, na hora que a gente for fazer o nosso exame. Tá? Bom, e aí, como é que a gente vai fazer, então, o EcoFast, tá? A gente tem basicamente três transdutores, tá? No nosso eco, né? Que é o transdutor linear, o transdutor convexo e o transdutor setorial, tá? O linear, ele vai ser para estruturas mais superficiais, tá? Enquanto que o convexo, ele vai ser para estruturas mais profundas. Quanto maior a área de. Porque, assim, no meu aparelho, né, eu tenho essa partezinha aqui, ó, que é a parte cinza, digamos assim, né? Essa parte aqui, essa parte cinzinha aqui, são os cristais isoelétricos, né? Que a gente fala que são os cristais que vão produzir o ultrassom, que vão transmitir a imagem. Então, quanto maior essa área, essa superfície aqui, né, maior vai ser o campo de visão que eu vou ter em relação à estrutura que eu vou querer olhar e maior a profundidade dentro do meu paciente. Em consequência disso, né, quanto maior o campo de visão, quanto maior a profundidade, menor detalhe eu tenho. Então, quando eu quero ter uma estrutura mais detalhada, eu preciso ter uma área, uma superfície dos meus cristais menor para ter uma definição melhor. Tá? Por isso que, por exemplo, quando a gente vai fazer ecotransvaginal, para a gente ver lá dentro da cavidade, né, na pelve, que são estruturas bem profundas, que é o útero e os ovários, a gente tem este transdutor aqui, porque ele é bem comprido, né, para poder anatomicamente entrar na cavidade vaginal, mas a pontinha dele é bem pequenininha, para lá dentro eu poder ter, né, um exame de imagem mais definitivo. Tanto que é só ver aqui com vocês, né? Se eu quiser aumentar o meu campo de visão aqui, ó, né, quanto mais tela eu quero ver, menor detalhe eu tenho. Se eu quero olhar lá na pontinha da letra de uma forma mais definida, eu perco meu campo de visão, perco a minha profundidade, né, a minha amplitude para poder ter um detalhe mais específico. Então, esse tipo de raciocínio a gente também pode pensar nos transdutores, tá? O setorial eu deixo aqui só para vocês que, como ele é bem superficialzinho, às vezes
a gente também tem alguns serviços que usam para acesso periférico. Quando o paciente está com muita dificuldade, né, de pegar acesso, a gente pode usar o eco também para pegar um acesso periférico mesmo. Não precisa ser necessariamente o acesso, aquele acesso central que a gente faz, né, nos vasos centrais. Tá? Bom, para a gente poder fazer o exame, a gente também tem que ter um pouco de noções do aparelho, tá? Das funções do eco, tá? Então, geralmente a gente vai ter um pezinho, né, aqui, nesse caso, tá? Ou vai ter um probe escrito, que é o transdutor, ou até transducer, dependendo de como for, mas é para a gente poder selecionar, então, né, o tipo de probe que a gente vai usar, tá? Os presets são aparelhos um pouquinho mais modernos, tá? Em que sentido isso? Por exemplo, eu já vou lá no meu preset e eu coloco o preset abdômen. Então, ele automaticamente já vai colocar a profundidade do aparelho específica, vai ajustar o contraste e já vai automaticamente colocar para o meu transdutor convexo, né? Que é para estruturas mais profundas. Tem alguns aparelhos que não vão ter o preset, daí a gente tem que saber qual a indicação de cada transdutor para poder fazer. Tá? Acho que eu acabei não falando para vocês, mas o nosso transdutor linear, geralmente a gente vai usar para ver a pleura, né? E até para ver pneumotórax, os vasos, né? Então, para um acesso central, e o transdutor cardíaco, ele também é linear, só que ele tem metade desse, ele é mais ou menos metade da área do transdutor aqui, né? Porque ele tem uma área menor de para poder entrar entre os arcos costais. Né? Se não faz muito artefato de imagem, esses transdutores muito largos, ele fica batendo nas costelas e no externo e a gente não consegue montar uma imagem adequada. Tá? O módulo M, nós temos então o módulo M, que é o módulo Movement, que seria o módulo dinâmico, né? Que a gente tem algumas indicações, que é basicamente para a gente ver eco pulmonar, tá? Que daí não entra no EcoFast, tá? Mas eu quero ver como é que está o pulmão, como é que está a veia cava, isso é mais para UTI, né? Mas tem esse módulo que é o módulo dinâmico, o módulo B, que é o módulo padrão, que é o módulo que a gente acaba usando, que é o módulo bidimensional, tá? Então, ele sempre vai vir ajustado para já ficar no módulo B, tá bem? O ganho que a gente fala que é o ajuste do contraste. Então, são esses botões aqui que ficam geralmente na lateral, mas ele tem um dimmer único também, né? Que é o que vai ficar mais brilhoso, é mais branco. Então, só para vocês entenderem aqui, quando eu aumento muito o meu ganho, a imagem vai ficar bem branca assim, tá? Quando eu diminuo o meu ganho no máximo, eu vou tirar o contraste. Então, a tendência é que a minha imagem vai ficando cada vez mais cinza, né? Até ficar preta, tá? Então, como vocês podem ver, essa imagem aqui, dentro do meu fundo preto, eu quase não enxergo, né? Essa imagem aqui eu já consigo enxergar um pouco mais, e essa imagem aqui fica muito nítida, né? Então, depois a gente vai ver que algumas estruturas elas vão ficar pretas e algumas estruturas vão ficar bem brancas. Então, eu jogo com o ganho justamente para isso. Eu vou mudar o meu contraste, porque todo o fundo da imagem vem como preto, né? Então, eu aumento bem, manipulo ali o contraste para justamente ver, né, o que vai realçar e o que vai continuar preto dentro da estrutura que eu estou olhando, e eu vou saber o que está acontecendo, né, para poder identificar o diagnóstico do que eu estou buscando no eco, tá? O zoom, né, ou a profundidade, né, para a gente poder ver estruturas mais superficiais ou mais profundas, e lembrando que quanto mais detalhe, menos profundidade, né? E aqui eu posso isso aqui é uma dica para vocês, tá? Porque aqui o freeze é que geralmente os aparelhos eles já vêm travados, né? Então eles já vêm com a tela congelada. Justamente eu pego, faço o exame, eu posso apertar no freeze justamente para eu congelar a imagem, né? E aí eu posso, por exemplo, tirar uma foto, eu posso quero medir a estrutura, eu quero filmar, quero mandar para alguém para me ajudar, enfim, então a gente pode congelar a imagem por esse freeze aqui, né? E essa bolinha aqui, que depende de cada aparelho também, mas geralmente tem um cursor. Os aparelhos mais modernos, assim, eles já são todos touchscreen. Não tem esses botões, assim, né? Mas tem alguns aparelhos que ainda vêm com um cursorzinho com mouse, tá? Bom, uma última parte, assim, dessa parte, assim, mais estrutural, depois a gente vai, de fato, pro EcoFest, mas acho que é importante para vocês, eu não, assim, eu não tenho uma expectativa de que a gente vai terminar a aula, vocês vão
pegar um aparelho e já sair fazendo eco em todo mundo, né? Mas eu acho que essa física, assim, essa orientação é muito importante para vocês, porque das próximas vezes, principalmente para os doutorandos aí que já estão no internato, cada vez está mais frequente, né, o uso de eco na emergência. Então, vocês tendo essa base, para a próxima vez que vocês de fato forem se deparar com o exame, vocês já vão ter um pouco mais de ideia do que a gente fica fazendo ali, tá? Porque não é só colocar o transdutor no paciente e sair fazendo a imagem, tá? Bom, o index, o que é esse index? Para quem é do sexto semestre, eu já dei essa aula, a gente já, quem passou comigo no sexto semestre, a gente já teve, né, algumas dessas aulas, tá? É a orientação do meu transdutor. Por quê? Porque quando eu estou fazendo a eco no paciente, né, eu preciso, quando eu vou mexer no meu transdutor, se eu quero ir mais para cima, mais para baixo, mais para o lado, né, para a direita ou para a esquerda, eu tenho que ter uma orientação para saber que imagem, o que eu estou enxergando, né? Então, aqui eu tenho o aparelho de ecografia, então, para vocês entenderem, aqui, ó, é onde sai a minha imagem, tá? Que é bem aqui, onde está aqui verde e, perdão, amarelo e laranja ou vermelho, né? Então, aqui é a pele do meu paciente. Ficou meio ruim de enxergar, mas aqui, ó, é como se fosse a pele do paciente, tá? Aqui embaixo é como se fosse as costas do paciente. Tá? Então, né, então, por exemplo, se eu estou com esse transdutor no pulmão do paciente, aqui vai estar a pleura, tá? E aqui embaixo, lá no fundo, vai estar o finzinho do pulmão, tá? Bom, e aí, o que que é a cabeça do paciente e o que que é os pés do paciente? Então, depende do exame que vocês forem fazer. No EcoFast, a gente vai sempre colocar o transdutor de forma horizontal, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, nessa mão, que está aqui index mark, né? Ele está sendo colocado de forma horizontal. Então, em que sentido? A marquinha, que é o index, ele vai ficar sempre apontado para o lado da direita do paciente. Então, vai ser sempre para o lado do fígado, tá? Então, neste caso, e ele vai ser sempre marcado na tela do ecógrafo com essa marquinha aqui. Então, a mesma coisa aqui, ó, que eu marquei com a seta azul. Vocês estão vendo? Ó, aqui está o index, que é o meu aparelho de ecografia. Essa foto aqui foi eu que tirei, essa mão aqui é minha, né? Então, aqui é o index, né, do meu aparelho. Então, tudo que tiver deste lado da minha imagem vai aparecer neste lado da minha tela. Então, o que eu quero dizer com isso? Ó, tudo que está desse lado do transdutor vai aparecer aqui. Tudo que estiver deste outro lado, na outra extremidade do meu transdutor, vai aparecer aqui. Então, é como se fosse essa orientação aqui, né? Então, aqui é a mesma coisa, ó, né? Tá aqui e aqui, né? Por que isso? Para vocês entenderem é o seguinte, a partir do momento que o meu transdutor, que ele estava aqui, por exemplo, eu desloco ele para cá, no tórax do paciente, eu vou deslocar meu transdutor para cá, por exemplo, eu quero ver mais perto do coração. O meu amarelo vai virar aqui, ó, né? E o meu vermelho vai virar aqui. Então, ele vai deslocar e ele vai correr a minha imagem, né? Porque a imagem na tela, ela sempre vai ficar ali estática para vocês. A gente vai mudando o transdutor. Então, se eu quero mexer mais para cá, eu quero ver essa estrutura aqui, eu tenho que ir vindo para cá. E o que eu for caminhando aqui, o que eu for passando, vai começar a aparecer deste lado da minha tela, tá? Então, é para vocês terem uma ideia de orientação do nosso aparelho quando a gente está fazendo o transdutor. Quando eu faço a parte do pulmão, ele não fica mais horizontal, ele fica na vertical. Então, essa bolinha que fica aqui, o transdutor vai lá para cima, né? Então, só para vocês entenderem como é que ele vai ficar, né? Eu vou colocar ele nessa forma, com a minha bolinha, com o meu index aqui, né? Então, fica crânio caudal que a gente fala. Então,
quando a gente está com o transitor horizontal, né, aqui vai ficar o lado direito do paciente, né, para o fígado, e para cá o baço. Quando eu estou fazendo um eco pulmonar, né, que eu estou com o meu índex para cima, em direção ao pescoço do paciente, né, a minha bolinha é a cabeça do paciente. Então, para vocês terem uma ideia de o que eu estou vendo, a cabeça do paciente está aqui e as pernas do paciente estão aqui, né? Por que isso? Ah, eu quero ver o ápice do pulmão, então eu vou correr para cá. Vou correr nessa direção. Eu quero ver mais imagens do ápice, né? E o que tiver mais perto do lado do índex do meu aparelho vai aparecer deste lado. E o que tiver mais embaixo aqui vai aparecer deste lado, tá? Isso é só para vocês terem uma ideia. E por que isso? Principalmente quando a gente vai fazer. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque quando a gente vai fazer o EcoFast, né? E a gente tiver na divisão entre o diafragma, o abdômen e o tórax, se eu estou com o meu índex de cabeça para baixo, por exemplo, se eu vou inverter o meu aparelho, se a minha bolinha está para este lado, por exemplo, aqui, né? Na axila do paciente, né? Eu vou trocar toda a minha imagem. E isso vai acontecer o quê? Ou, né, fazendo a eco torácica aqui, ó. Né? Então, eu coloco a minha bolinha para baixo aqui, né? Eu vou olhar o índex lá, minha imagem está aqui, né? Porque é onde está o meu indicador aqui, ó. Só que como a gente está acostumado por convenção a identificar este lado como o lado de cima, como a cabeça do paciente, se eu não ver que o meu transtorno está de cabeça para baixo, eu vou dizer que ele tem líquido no tórax, quando na verdade o líquido dele é no abdômen. Tá? Então, por isso que é bem importante a gente ter essa orientação quando a gente vai fazer o aparelho. É mais fácil da gente entender isso, claro, na forma prática, tá? Mas é para vocês entenderem como é que a gente posiciona o nosso aparelho, né? Como é que eu vou mexer, quero olhar mais para a direita, quero olhar mais para a esquerda, quero ver mais para cima, quero ver mais para baixo. É sempre ao redor dessa convenção ali do aparelho. Mas o mais importante que vocês precisam saber é essa bolinha, esta marquinha é o que vai indicar este lado aqui da imagem, que é o que tem a marca, tá? Cada aparelho tem uma marca diferente. Alguns é as iniciais da marca do aparelho, alguns é uma bolinha verde, alguns é uma bolinha vermelha. Não interessa o desenho que é. Só que você sempre tem que achar isso aqui, ó, que é o índex, que é o ponto de vocês que ele está relacionado com o transdutor, tá? E aqui, só para mostrar que o eco ele é sempre uma fatia, né? Então, eu estou fatiando o meu paciente. Mas como assim fatiando o paciente? Né? Quando eu coloco ele de forma transversal, né? Que é como está aqui, é como se eu pegasse um hambúrguer e fatiasse ele ao meio, né? Então, eu vou olhar o pão redondo, né? Como se eu abrisse o pão pela metade aqui. Eu vou olhar todo o pão redondo aqui, ó. Eu vou olhar toda essa área de superfície. Só que eu só olho esse disco, eu não consigo ver profundamente o que está acontecendo. Para eu ter que ver a profundidade, né? Ah, eu quero ver este ponto aqui. Eu vou ter que subir com o meu transdutor. Ou descer o meu transdutor e continuar as fatias. Quando o meu transdutor ele está horizontal, que nem aqui. Quando a gente faz o eco pulmonar, o eco torácico, né? É diferente, é como se a gente abrisse um baguete. Então, eu tenho aqui um sanduíche de baguete, né? Eu corto o meu pão ao meio, né? Então, eu tenho essa visão aqui, né? Que eu corto como se eu cortasse o pulmão pela metade, inteiro, né? Então, eu vou ver ápice e base, ápice e base. No meu corte horizontal, por exemplo, do fígado, eu não vou ver a ápice do fígado e o base do fígado. Eu vou ver a parte lateral e a parte medial, né? Sempre, nos cortes que eu vou fazer. Tá? Então, essa orientação é uma fatia. Depois eu tenho um desenho que vai mostrar melhor isso para vocês. Tá? Então, aqui, só para vocês entenderem, ó, como é que a gente faz essa identificação do índex. Essa aqui é uma foto, ó, eu estou com o meu dedo aqui apertando o gel no eco, no desenho do índex. E mexeu a minha imagem neste lado aqui, que é onde tem o vizinho. Tá? Então, eu sei que a minha orientação do meu transdutor deste lado é o que vai aparecer neste lado da imagem. Enquanto aqui está tudo preto, ó, porque eu não estou mexendo naquele lado ali. Né? Então, aqui está a pele do meu dedo, que é onde está entrando o transdutor.
né? E aqui embaixo é como se fosse a minha unha, que é a parte mais posterior, tá? Então, ó, aqui é a marca, né, do transdutor, e aqui, para vocês não confundirem, que é a mesma coisa que tem neste desenho aqui, ó, isso aqui não é o índex do aparelho. Isso aqui, para alguns aparelhos, né, que a gente faz punção guiada por eco, ele é como se ele tivesse a inclinaçãozinha ali, né, o pontinho onde a gente conecta a agulha, né, ou ele calcula a angulatura da agulha para fazer a punção em acesso por eco, tá? Aqui eu tava, aqui, ó, fica um pouquinho mais assim, não sei se vocês conseguem entender um pouquinho melhor, é a questão da fatia, né? Então, meu transdutor aqui está o coração, né? Meu transdutor, ele está no modelo, ó, ele está horizontal, né? Ele está transversal. Então, ó, eu fatiei meu coração pela metade, ó. Então, eu tenho uma fatia. Então, nessa posição, pelo coração, eu consigo ver as 4 câmaras cardíacas, né? Então, vou ver os 4 ventrículos, que é como ele fica aqui, ó. Tá? Se eu inverto o meu transdutor e coloco ele na vertical, eu vou fatiar o meu coração dessa forma. Ou seja, eu vou ver só o átrio direito, né, e o átrio esquerdo. Eu vou fatiar ele pela metade. Tá? Então, só para vocês entenderem essa orientação aqui, porque dependendo do corte, né, eu não vou conseguir ver algumas coisas. Dependendo do corte, eu vou conseguir ver as coisas. Então, é para a gente poder. Se eu quero ver as 4 câmeras cardíacas, por exemplo, né, que essa imagem é para ver se o ventrículo direito é maior que o ventrículo esquerdo, eu vou usar essa janela aqui, com ele na transversal, porque eu vou fatiar o coração de uma forma que eu veja as 4 câmeras. Tá? Lembrar da forma como a gente usa o aparelho, né? Então, geralmente é esse lado aqui, né? O B, então, que é o correto, tá? Forma como a gente segura, a gente não força, né? O aparelho, até porque quando a gente vai principalmente fazer sobre estruturas vasculares, a gente colaba a veia e a artéria. A artéria não vai colabar, mas a veia colaba, a gente não enxerga o que a gente está querendo, né? Então, a gente só deixa a mão levezinha, assim, ao redor do transdutor, tá? Certo? E cuidar dos cabos também, né? Então a gente não vai segurar no cabo, tá? Mas para poder deixar a mãozinha leve, a gente poder fazer o exame com maior facilidade. Tá? Aqui só para vocês verem então uma estrutura mais superficial, que é a pele, e aqui uma estrutura um pouco mais profunda, tá? Que é o subcutâneo. E aqui para vocês verem a diferença, ó. Então agora a gente vai entrar nos artefatos de imagem, que é para eu poder definir o que que eu vou achar no meu EcoFast, tá? Então, gravem essa imagem aqui. A gente vê estruturas bem branquinhas, né? Com uma estrutura preta aqui no meio de vários tecidos. Então, é o que a gente vai... Uh, através desses artefatos que a gente, de imagem que eu vou explicar para vocês agora, que a gente vai chegar no resultado do nosso EcoFast, tá? Falando um pouco, então, agora mais da parte de medicina. Essa parte é difícil mesmo, ela não é fácil, tá? É um pouco... Mas é importante para vocês entenderem o exame, tá? Tudo no eco que é líquido é preto, tá? E a gente vai chamar de hipoecogênico. E tudo que no meu eco tiver sólido, eu vou chamar de branco, que é uma imagem hiperecogênica. E agora eu quero perguntar para vocês. ah, Vocês lembram de algum laudo, de algum exame de eco que diz imagens hiperecogênicas? E aí? Sim, cálculo biliar. Cálculo, né? Cálculo biliar é um grande exemplo, né? E na ecocálculo ele vai ficar bem branquinho, né? Então é uma imagem hiperecogênica, né? Que faz uma sombra acústica posterior, né? Então a gente sabe, né? Que é uma imagem hiperecogênica, mas no laudo, né? Do ecografista ele não vai dizer que é um cálculo biliar. O que ele vai dizer para gente? Imagem hiperecogênica formando sombra acústica posterior, que pode significar cálculos biliares, tá? Então, a gente vai começar a pincelar algumas coisas aí, mas para vocês entenderem que na eco a gente faz os achados no exame e depois a gente é que tem que raciocinar com a clínica do paciente o que esse paciente tem, tá? Então, lembrar que tudo que é sólido é
branco, né, mais hiperecogênico, e tudo que é líquido é mais hipoecogênico. Então, quando a gente vai fazer um EcoFast no paciente, eu estou atrás de líquido. Então, eu vou procurar imagens que sejam mais pretas, mais hipoecogênicas. E aí, com isso, eu vou ter que mexer no meu ganho, né? Vou aumentar um pouco mais o meu ganho, né? Por quê? Porque o ganho ele vai realçar estruturas que são contrastadas, que são branquinhas. Como o paciente ele vai ter líquido, e o líquido é preto, se o meu EcoFast dá positivo, né? Então eu vou conseguir definir melhor se realmente, de fato, o que está preto ali é líquido, né? Ou se é porque o meu ganho está baixo. Tá? Então a gente vai atrás de imagens que são hipoecogênicas. A reverberação, elas são efeitos laminares, tá? Que é aqui, ó. Então, por exemplo, o ultrassom, ele passa numa camada e reverbera. Atravessa uma camada e reverbera. Ultrapassa uma camada e reverbera. E aí, toda vez que ele vai ultrapassando camadas, ele vai montando a imagem, que é o que nós temos aqui. Quanto mais sólida for essa imagem, mais hiperecogênica ela forma. Então, eu sei que eu tenho lâminas aqui, né, de tecido, provavelmente, ou estruturas mais fibrosas, né, ou mais densas do que, por exemplo, aqui dentro. Então, aqui, ó, é grande chance disso aqui ser um vaso. Ó. Por quê? Eu tenho uma camada branquinha ao redor, hiperecogênica, com um material dentro que é hipoecogênico, preto, né? E que se eu apertar o meu eco e colabar, eu estou diante de uma veia. Se ele não colabar, tiver uma parede muscular mais densa e pulsar, eu estou diante de uma artéria. Mas eu sei disso porque eu tenho um material pretinho aqui, hipoecogênico dentro, circunscrito, né, por um material hiperecogênico. Então, com esses artefatos de imagem é que a gente vai achando as nossas estruturas. Tá? A sombra acústica posterior são basicamente para imagens sólidas, né? E para o EcoFast a gente acaba não usando tanto assim, né? Porque a gente vai mesmo atrás de líquido, tá? Então, só para vocês guardarem esses conceitos aqui de reverberação sobre a acústica posterior, hipoecogênico e hiperecogênico, que são bem importantes, tá? Bom, gurizada, então vamos falar agora do tema da aula, né? Que é o próprio EcoFast de fato, tá? A emergência é um cenário de tomadas rápidas de decisões, né? Então, assim, a gente vai ter muitos assim, fatores que distraem a gente, mas é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, o exame é um exame que eu preciso pedir que o resultado, como eu falei para vocês no início da aula, faça a diferença na vida do meu paciente. Então, o melhor exame que eu tenho na minha emergência é um exame acessível, um exame que seja barato, né? Um exame rápido e um exame que não tenha morbidade e morbimortalidade. Então, em verdinho aqui está para vocês marcado, né, tudo que o eco vai nos proporcionar na emergência. Então, ele não tem morbimortalidade nenhuma para o paciente fazer esse exame, né, não tem radiação, não é nenhuma intervenção, tá? É um exame acessível desde que se tenha o eco no serviço que vocês estão utilizando. Ele é extremamente rápido, né, porque eu pego o aparelho, boto ali no paciente, um EcoFast é para demorar 5 minutos, tá? 5 minutos no máximo para eu já ter o resultado, tá? Ele é relativamente barato em que sentido? Né? O aparelho ele é caro, tem aparelhos que chegam a custar 150 mil reais, dependendo do aparelho, né? Mas se eu fizer 1, 2, 5, 10, 15, 20 exames nesse paciente, eu não vou ficar gastando, né? Diferente de eu fazer 10 tomografias, 10 raio-x, né? E o tomógrafo, a principal diferença, né, em relação à eco do tomógrafo, da tomo, é que o tomógrafo envolve o transportar um paciente. Né? Então, o paciente ele precisa estar. Em questão de trauma, agora eu pergunto para vocês, qual é a principal, né, o que diferencia eu pedir uma eco para o paciente FAST de uma tomografia? O que o paciente tem que estar para poder transportar o paciente até a tomografia? Está... Oi? Tem que estar estável para ir para tomo. Exatamente. Ele tem que estar estável hemodinamicamente. Então, o EcoFast ele é fundamental justamente nesses casos, onde eu tenho um paciente com uma instabilidade hemodinâmica,
né? Que eu não sei a causa e eu não posso transportar o paciente para tomografia. Então, ele vai ser fundamental nesses casos, e é por isso que ele é um excelente exame, tá? Uh, então, o FAST que a gente faz, que é o eco à beira-leito, né, é o eco point of care, ou seja, ele é pontual, né, ele é um exame focado, tá? Eu não vou pegar no meu paciente e ficar passando o eco nele ali e ficar, né, em dúvida do que eu estou fazendo, tentar achar alguma coisa. Não, né? Eu vou ter uma dúvida na minha cabeça e aí eu vou pro eco, né? Então, assim, bom, eu estou com um paciente que está taquicárdico, está hipotensão, um trauma abdominal fechado, né? E aí, será que essa instabilidade hemodinâmica dele é do abdômen? Será que ele está com alguma outra lesão que justifique o que está acontecendo com ele e ele não tem condições de partir para uma tomografia? Aí é que eu vou fazer, então, o meu EcoFast. Se eu tenho um paciente que está estável hemodinamicamente, né, e que eu posso mandar ele para uma tomografia, ou daqui a pouco ele quebrou o braço, não faz sentido nenhum eu fazer uma eco do abdômen ou uma eco do pulmão se o problema dele é o braço, né? É um exame que não vai me acrescentar em nada. Então, é muito importante a gente entender que a gente tem que ter uma resposta a uma dúvida, e é essa a indicação do exame e que a gente vai relacionar com a clínica. Então, primeira coisa, né, que eu quero assim perguntar dessa parte desse tópico aqui para vocês é o que eu considero no paciente instabilidade hemodinâmica? E aí, O cara que pensar tá em choque hipovolêmico. exatamente, sinais de choque, né? Que é taquicardia, então uma frequência cardíaca alta e uma PA baixa, né? De uma forma geral, uma forma grosseira, né? Então, eu estou pensando que esse paciente ele está chocado. Então, a primeira coisa que eu vou ter que definir e indicar para poder pedir o FAST é instabilidade hemodinâmica. Tá? Por que isso, gente? Porque a tomografia, ela não é importante só para a gente fazer o diagnóstico, ela tem um planejamento, né? Então, por exemplo, eu não vou saber só se tem sangue ou se não tem sangue, né? Com a tomografia com contraste, eu consigo saber se é uma artéria do baço, se é o fígado, né? Eu consigo saber que órgão que está sangrando, o que está acontecendo, né? Se tem mais coisas ali, se tem uma fratura de bacia associada, se ele tem laceração de bexiga, né? Eu consigo dar nome e sobrenome com a tomografia. Então, se a gente tem um paciente que está estável do ponto de vista hemodinâmico, o ideal é sim a gente levar esse paciente para a tomo, tá? Mas se eu estou diante de um paciente com instabilidade hemodinâmica, eu vou ter que pedir o FAST. E por que eu estou fazendo esse raciocínio com vocês? Né? O FAST, a gente vai buscar o líquido, né? A gente vai atrás de líquido nos pacientes, né? E aí eu quero perguntar para vocês, no abdômen, quais são as causas, o que pode ser, que tipos de líquido que a gente pode encontrar no abdômen de um paciente? Sangue, líquido cítico, Sangue, ascite, boa, que mais? conteúdo fecal, Conteúdo fecal entérico, né? Que mais? bile, Bile, urina, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Se eu pegar, por exemplo, né, um paciente caiu, bateu a barriga, tá? Tá taquicárdico. E ele é cirrótico. E eu vou lá, pum, faço o FAST. E tem líquido positivo. Daqui a pouco esse líquido positivo vai dar um FAST positivo, mas daqui a pouco ele tem ascite. E a instabilidade hemodinâmica dele é, por exemplo, uma PBE, né, uma peritonite bacteriana espontânea, e ele está séptico. E não tem nada a ver com o trauma. Tá? Ou, agora, né, um acidente de carro, um trauma abdominal contuso, o paciente está taquicárdico, hipotenso, e eu faço um teste e ele dá positivo, ótimo, eu tenho meu exame positivo. Agora, que é
por exemplo, uma perfuração de duodeno, que ele está com uma peritonite fecal, se é o baço dele está rachado ao meio, se é do fígado, que ele está, né, rachado ali, se tem líquido entre o baço e o rim, às vezes eu fico na dúvida se é do rim, se é esplênico, né? Eu não vou saber, gente, a origem, a causa desse líquido, eu não vou saber qual é, né? Então, isso é que vocês têm que entender do FAST, né? Que a indicação é para eu saber se esse paciente a função do exame é saber se eu vou ter que mandar esse paciente para uma laparotomia de emergência, né? Ou fazer uma toracotomia de emergência ou drenar o pericárdio desse paciente, tá? Então, por isso que é muito importante, né? Então, aqui no tórax, né, a gente tem sangue, né? Ou pode ter até derrame pericárdico, né? A gente já tem o EFAST, que é o FAST estendido, que vai para o pericárdio e para o tórax, né? Então é isso que vocês precisam entender, né? Assim, eu vou fazer o exame justamente para isso. Eu achei líquido no tórax do paciente, ele está instável, eu vou drenar esse tórax. Ponto. É isso, né? Eu fiz o FAST, deu lá perto da bexiga, tem líquido. Ah, será que lacerou a bexiga? Será que é uma ectópica rota? Será que... Não sei o que que é, né? Só que eu sei que esse paciente tem sim uma indicação de laparotomia de emergência, tá? Então, ele é muito importante, né? Se ele der positivo, a gente já partir para a intervenção, né? E se ele der negativo, a gente tem que procurar outras causas para esse paciente de instabilidade. Por isso que ele também é muito bom em relação a isso, né? Porque, por exemplo, se eu tenho um paciente que faz fratura de fêmur, né? Fratura de bacia, às vezes ele pode vir com um FAST negativo, e o problema dele é que ele precisa estabilizar fixar esse fêmur e estabilizar essa pelve, né? Ou ele pode ter um hematoma de terceiro espaço, né? De retroperitônio, hematoma renal importante, né? Então daqui a pouco ele vai precisar fazer uma nefrectomia, né? Que é um outro, não é uma laparotomia exploradora para a gente ficar ali procurando o fígado, o baço, enfim, o intestino para ver o que está acontecendo, né? Então, porque principalmente para a gente não indicar uma laparotomia sem necessidade, né? E principalmente também porque a gente, no momento que tu está lá na laparotomia com um paciente instável em mesa, faz a laparotomia e ela vem branca, né? A gente perdeu esse tempo todo e está investigando outra causa pela qual o paciente está instável, né? Isso às vezes pode ser muito tarde, tá? Choque neurogênico, né, também é uma causa de hipotensão, mas daí com bradicardia, né, não com taquicardia, mas pode ser uma causa de instabilidade, que vai dar o FAST, por exemplo, negativo, né? E a gente tem que lembrar da CIVD, tá? O paciente que está chocado, que chega já em choque, ou que ele está há um tempo já, né, mais de 40 minutos ali chocado, é um paciente que ele pode consumir todos os fatores de coagulação e ele pode entrar em CIVD, e ele pode sangrar por tudo, tá? Desde couro cabeludo, nariz, face, fraturas pequenas, né, que geralmente em outro cenário não causaria uma instabilidade hemodinâmica, pode sim ser causado, né, quando o paciente ele faz CIVD e pode vir um paciente chocado com um FAST negativo, tá? Então aqui só para mostrar para vocês as principais áreas, né, que a gente vai botar o nosso eco, né? Então é o espaço de Morrison, né, na parte suprapúbica para a gente ver se tem líquido perto da bexiga ou do útero, né, no subcostal para a gente ver derrame pericárdico, né, e aqui no hipocôndrio esquerdo para a gente ver o perisplênico. Por que que são esses locais? Porque são os locais onde mais vai acumular o líquido, né? Então, por exemplo, se eu tenho líquido positivo aqui, não necessariamente pode ser da bexiga, né? Pode ser de outros lugares do abdômen que ali está coletando nesse paciente, tá? Então, isso eu quero que vocês entendam. Botei o líquido ali, então, esses os passos que nós vamos fazer, né? Então, começa aqui, termina aqui e faz o EFEST, tá? É para demorar 5 a 10 minutos no máximo. Deu positivo no abdômen, já está indicada a laparotomia exploradora, mas eu ainda vou fazer, né, na parte aqui do tórax, né, e da derrame pericárdico, só para ver se não pode ser, por exemplo, um tamponamento cardíaco, porque eu tenho que funcionar esse paciente antes de levar ele para uma cirurgia, né, ou drenar esse tórax de emergência se for um derrame pleural, tá? Aqui depois fica para você só as imagens aqui, né, pode ter os líquidos, enfim, né, aqui para mostrar para vocês, ó como fica esse bolsão aqui. Esse bolsão aqui, por exemplo, é líquido, ó. Líquido perto da bexiga onde não deveria ter. Aqui é uma ectópica rota, tá?
Então, só para vocês entenderem, depois eu tenho umas fotinhos melhores ali, tem um vídeo no YouTube para mostrar para vocês, tá? Por último, gente, não menos importante, o tamponamento cardíaco, tá? Eu gosto muito de falar sobre isso também, porque tamponamento cardíaco não é igual ao derrame pericárdico, tá? O fato de o paciente ter um derrame pericárdico não significa que eu preciso de cara funcionar, tá? Então, às vezes, esse paciente ele pode ter, por exemplo, uma outra forma de instabilidade e estar cursando com um derrame pericárdico. Dá um exemplo para vocês. Aneurisma dissecante de aorta torácica, né? Ele pode dissecar lá desde o tronco da aorta, né? E aí, com isso, o paciente pode evoluir com derrame pericárdico por causa da dissecção. Mas a instabilidade dele é da dissecção de aorta, não é por causa do derrame pericárdico, né? Então, primeira coisa, tem que ter sinais de instabilidade, né? Então, a tríade, né? Que é a hipotensão, turgência jugular e hipofonese de bulhas, tá? Só que para eu fazer o diagnóstico de tamponamento cardíaco, esse diagnóstico ele é por eco, tá? Eu vou fazer uma tomografia, eu vou ver que tem derrame ao redor desse coração, mas para eu poder fazer o diagnóstico, eu tenho que ver durante a diástole o ventrículo colabar. Ou seja, quando ele vai encher, que ele está vazio, a pressão que o líquido pericárdico está fazendo é maior do que a pressão da diástole, né? E aí com isso esse coração colaba e aí ele não consegue, ele não consegue, ele não consegue fazer a sístole de forma adequada, né? Não melhora o débito cardíaco e aí com isso o paciente vai gerando uma hipertensão, tá? Então aqui só para mostrar para vocês a foto, né? Como é que a gente faz o janelamento ali do coração, né? Esse aqui é uma eco de coração normal, tá? Então aqui está a ponta do ventrículo, né? Ventrículo esquerdo mais gordinho, ventrículo direito e os átrios, tá? Então aqui não tem nada, ó, coletado, né? Aqui a gente já vê bem diferente, né? Não só o derrame coletado, tá? Como também o tamponamento cardíaco, certo? Deixa eu só pegar aqui para vocês o vídeo do YouTube, ó. Tô aqui só para mostrar para vocês, ó. Eu vou tirar o som aqui. Então aqui, ó, só para mostrar para vocês, né, o preto, né, o bolsão de líquido preto aqui, que nem tem aqui, ó, entre o fígado e o rim, dentro da cavidade abdominal, né, eu tenho aqui o líquido ao redor do fígado, né, mostrando que esse líquido, essa imagem hipoecóica, é considerado um ecofast positivo, tá? Aqui, por exemplo, tá na barriga, ó, então, ó, o rápido acesso, né, a identificação da ruptura vesical, né, a partir do EcoFast. Então, a gente tem aqui uma imagem preta, ó, perdida, né, na pelve do paciente, que não deveria ter. Né? Então, ele acabou fazendo o diagnóstico etiológico, né, de ruptura da bexiga, mas independente, se eu não identificasse que isso aqui era ruptura da bexiga, eu tenho a certeza de que ele tem líquido, ele tem algo preto aqui, né, na pelve do paciente que não deveria estar. Né? Então, também está indicado, né, a laparotomia. Tá? Aqui ao redor do baço, né? Então a gente tem o rim, o baço, e logo ali nós temos o líquido, né, na cavidade abdominal, e esse risquinho aqui, branquinho, que tem entre as duas cavidades é a lâmina do diafragma. Então, se eu tiver líquido para cima aqui também, eu tenho um hemotórax, né? Que é um derrame pleural, provavelmente traumático, ou derrame pleural ou um hemotórax, eu não vou ter como saber. Mas eu tenho história clínica do paciente que ele tem um trauma fechado, ou até mesmo um tiro, né? Um ferimento por arma de fogo, talvez esteja indicado, então, a drenagem de tórax, tá? É isso, gente. Eu gosto sempre dessa frase que eu deixo para os alunos, né? Todo mundo, quando chega um politrauma, vai fazer 1 litro de soro e vai chamar o cirurgião. É isso que as pessoas geralmente fazem. E elas morrem de medo do trauma, né? Então, essa frase eu acho muito legal, né? Que é a pior coisa que eu posso ser igual a todo mundo, né? Então, o eco é uma coisa que vai diferenciar muito vocês como médicos, tá?
tá? E esse pensamento mais, assim, cirurgião, né? Já que a gente está na liga de cirurgia, esse pensamento mais cirúrgico, mais proativo, mais rápido, né? Esse raciocínio rápido, né? Porque o trauma a gente tem que ter um raciocínio lógico muito rápido, porque não dá tempo de esperar o antibiótico fazer efeito, não dá tempo de esperar né? As medicações, é um raciocínio lógico rápido, né? Então isso vai fazer vocês serem pessoas, médicos diferentes, né? Do grande comum aí, tá bem? Era isso, muito obrigado. Obrigada, prof. A aula foi super boa. Acho que tu nos ensinou bastante, não só da parte da imagem, mas também do manejo ali do aparelho, que é super importante e que pode nos confundir bastante. Então, foi uma aula muito boa. Obrigado. Pessoal, só para lembrar, assinem ali a chamada que a gente mandou o link. E também, se alguém não está no grupo do Whats, pode entrar em contato com alguém da coordenação ali pelo Insta, que a gente manda o link para entrar no grupo, caso alguém não esteja, porque a gente manda todos os recados e tal por lá, tá bom? É isso. Obrigada, prof. Imagina. Feito, professor. Valeu. Até a próxima. Valeu, gente. Até mais.